Fala galera, beleza? Hoje a gente vai, nesse vídeo, fazer essa página aqui, ó, a página de login. É a página de login e de cadastro, né? Então vai ter aqui como se fosse a sua logo, né? Eu decidi escrever aqui mesmo, mas no caso teria a sua logo ali. E aí vai ter um slide passando aqui, né? Automático, né? Não tô fazendo nada. Vai passar aqui e tem uma imagem, né? E um texto aqui, a cada um que passa. E também tá mostrando aqui o indicador, quantos slides tem, né? E em qual slide ele tá. E também eu consigo passar aqui com a mão também, né? Passar com a mão aqui normal também, passando os slides. E aí ele continua também automático, né? E desse lado aqui a gente tem um formulário, né? Onde a gente tem para cadastrar o e-mail aqui, a senha, né? A gente consegue até fazer isso aqui também, ó. Né? Conseguir fazer o toggle aqui de visualizar a senha, esconder, né? Um checkbox lembrar-me, né? O botão de acessar a conta. E aqui também, ó, conectar com o Google ou com a Apple, né? E aí, não bastando só isso, né? A gente também tem aqui a página de registros, né? Ela é praticamente idêntica, né? Você percebe que a URL já até mudou aqui, ó, /signup. Então, essa parte ela permanece. O que muda é só o formulário, né? Que você vai colocar aqui, funciona tudo da mesma maneira, né? O que muda são os textos, os campos. Então, o que muda é isso, mas a página em si é a mesma, né? Então, esse vídeo é pra gente entender ali, ó. E se eu voltar para Connect aqui também, ó, ele volta para a página que tava. Esse vídeo aqui é pra gente entender como fazer uma página de login, né? De sign up no React. E aí, para fazer isso, eu vou estar usando aqui o ChatCN, né? A biblioteca para componentes aqui para facilitar todo o carrossel, os nossos inputs e tal, para ele dar bastante coisa pronta pra gente. Então eu vou vir aqui nas docs, ó, eu vou escolher aqui em docs, vou escolher qual é o que eu estou usando, que vai ser o Vite, e a gente vai seguir o passo a passo de instalação, ó. Vou colocar aqui, já abri um terminal aqui na pasta que eu quero, vou instalar aqui, eu vou chamar ele de sign-in. Colocar, por exemplo, assim, projeto de login, não tem problema. Projeto de login pode ser. Vou escolher o React, que eu estou usando. Escolher aqui a TypeScript mesmo que eu vou usar. Aqui pode colocar não aqui também. E aí, vamos entrar nessa pasta projeto de login e dar um npm install. E aí, beleza, vai instalar as dependências ali pra gente, dos pacotes que a gente precisa. E aí, basicamente, a gente vai usar ali alguns. O carrossel ele já vem do próprio. Todos os que a gente vai usar vai ser tudo do próprio ChatCN, né? O carrossel a gente vai usar o botão, a gente vai usar input. A gente não vai fazer a parte de formulário em si. Né? Deixa eu entrar aqui no code, ó, no code ponto, que vai entrar no VS Code. A gente não vai fazer a parte do formulário em si, de colocar a validação, quando você fazer submitar, né, o formulário, ele validar os campos, isso aí pode deixar para outro momento, né? Eu posso deixar até para você, se você tem a sua lib de lidar com formulários específica, né, o que você quer trabalhar, eu deixo para você aí, mas a gente pode também ver depois adicionando o formulário, se necessário. Beleza, ó. Instalou aqui, eu não sei se você já viu, mas eu excluí o readme aqui, ó, vou dar uma limpada, aquela limpada básica que eu gosto de fazer, né, ó, de excluir esses arquivos aqui do CSS, excluir isso aqui tá aqui dentro, ó. Dentro do app aqui eu gosto de dar aquela limpada também, ó. Dar aquela limpada aqui, colocar só uma div, um H1 aqui, por exemplo, Hello World, né? Tirar essas importações todas aqui, né? Eu gosto de fazer assim, deixar o app assim. E aqui na main eu gosto também de tirar esse strict mode, né? Esse arquivo do CSS também e deixar ele assim cru, né? Deixar ele mais limpo aqui. E no arquivo do HTML eu posso colocar aqui, por exemplo, login e cadastro. Posso colocar isso aqui, por exemplo, falar que é português Brasil. Bacana. Fiz isso aqui legal. Tranquilo, dei aquela limpada. Agora eu vou instalar aqui, continuar a instalação, né? Ele pede pra gente instalar aqui para adicionar um chat CN. A gente vai instalar o Tailwind CSS no projeto, beleza? E aí ele fala, né, ó, que para o chat CN funcionar, a gente precisa dessa linha em algum arquivo CSS. Então o que eu gosto de fazer é entrar dentro de assets, criar uma pasta styles com um arquivo chamado global CSS. E aí aqui eu coloco o meu import tailwind CSS. Legal. E aqui também a gente precisa adicionar aqui o caminho, né? As coisas que ele coloca aqui. Geralmente a gente só vai seguir nesse passo aqui, né? E a gente vai colocando, ó, dentro do test config JSON, a gente vai colocar isso aqui, beleza? Ó, base URL, isso aqui, e eu já até mostro como que é isso aqui, ó. Mas isso aqui basicamente ele está acertando os caminhos da nossa aplicação para ficar mais fácil a gente conseguir trabalhar ali quando a gente for lidar com imports, né? Que vai ser o seguinte, ó, coloquei essas coisas, vou instalar também esse pacote aqui que ele fala, ó,
né? Inclusive "-d", né? Ó, significa que vai instalar em desenvolvimento. É só a tipagem, na verdade, do Node que ele pede, beleza? E aqui, ó, eu vou copiar, posso até colocar o copiar aqui e substituir todo esse arquivo do vite-config, ó, né? Então, basicamente, esse código que ele faz é falar que tudo que tiver dentro de src, em vez de a gente fazer o import, import, aí colocar no caminho aqui, dois pontos, barra, sai de uma pasta, entra na outra, vai para outra, você simplesmente coloca barra, arroba, barra, e você já consegue acessar o caminho, né? A gente vai ver melhor isso aí, né? Que a gente pode colocar, por exemplo, aqui, ó, no main, eu posso importar o CSS assim, ó, arroba, barra, e ele já, do arroba, ele já tá entendendo tudo que tá dentro de src, né? Então ele já vem aqui, ó, assets, barra styles, barra global CSS. Mas se tivesse algum lugar que você tá dentro de src já, você pode colocar barra, arroba barra, e ele vai dar o mesmo caminho também, né? Da mesma maneira. Então, beleza. Fizemos isso aqui, legal, e aí agora você de fato pode instalar o chatcn, né? A gente vai usar esse comando, npx chatcn latest init. A gente vai escolher uma cor aqui, pode ser neutron mesmo, não importa, a gente vai usar as nossas cores, porque o chatcn em si, ele cria aqui, ó, toda a configuração de cores, né, da parte da versão light, da versão dark. A gente não vai nem mexer nisso aqui, ó. Esse arquivo CSS a gente pode deixar ele do jeito que tá. Depois, se você quiser customizar e deixar as cores registradas aqui, pode deixar. Mas o intuito não é esse, a gente fazer isso aqui. Isso é mais questão de organização. E aí, o que eu sei já, né, que eu vou usar? Eu vou usar o botão, inclusive é esse exemplo que ele dá, né, para adicionar o botão. Então, eu vou usar o botão. Eu sei que lá no meu projeto, eu também tenho input, né? Ó. Eu também tenho input, que é essas inputs aqui. Então, eu já vou colocar um espaço aqui, ó, input. Eu sei também que a gente vai ter o nosso checkbox lá, ó, que a gente pode ver aqui, ó, checkbox. Né? Esse checkbox ele usa o checkbox junto com a label, né? Para você clicar nele aqui e tolgar e destolgar. Então, eu sei que para o checkbox é esse cara aqui, ó, checkbox. A label está aqui também, a label. Né? Inclusive, ele dá o exemplo na label do checkbox. Ó. Então, para instalar aqui tem a label. Ó. Vou dar um espaço label. Eu sei que eu vou usar isso. E um dos principais aqui, né, que é o nosso carrossel. Ó. Deixa eu pegar ele aqui. Carrossel, né, que tem aqui, ó, tudo já bonitinho. Ele é esse cara aqui, ó, carrossel. Carrossel. Beleza. E aí o que mais precisar, a gente pode baixar depois. Mas por enquanto, vamos deixar assim, vamos instalar só esses aqui mais principais por enquanto. E aí, beleza. Instalamos esses caras aqui. A gente pode até rodar a aplicação para ver se está tudo certo. Ó. Dentro do app aqui, eu vou colocar só um botão do chatcn, só para garantir que tá tudo certo, né? Vou colocar aqui assim, ó, teste. E aí a gente vai lá no navegador e acessa aqui, ó, localhost. Deixa eu voltar pro zoom aqui normal. Aí, beleza, ó. Então, tá aqui, ó, o botão do chatcn, tailwind, tudo funcionando perfeitamente. Legal. Essa página, esse projeto, como eu mostrei, ele vai ter duas páginas. Vai ter a página de login principal e vai ter também a página de sign up, né? Onde você cria a conta. E para isso a gente vai usar o roteamento, né? Que a gente já vai ver aqui, ó, que é o React Router DOM. Onde a gente pode ver aqui que ele tem toda a ideia de como a gente instala aqui no projeto, né? Basicamente, aqui ele está falando como criar a aplicação, mas a gente vai adicionar o roteamento nosso da página para ele conseguir colocar as URLs que a gente quer, né? E para isso, qual é o comando? A gente vai fazer o seguinte, ó. Vem aqui, deixa eu parar de rodar a aplicação, e eu vou colocar aqui, ó, npmi react-router-dom. Ele vai instalar ali o nosso roteamento. Beleza, posso até rodar a aplicação de novo aqui, ó, e tudo certo. Beleza, o que a gente vai fazer aqui? Eu vou organizar da seguinte maneira nossas pastas aqui, ó. Eu vou criar uma pasta pages, e aí dentro da pasta pages, eu vou criar, por exemplo, aqui uma página, né, uma pasta sign-in, e criar um arquivo chamado page aqui dentro, ó, page.tsx, e vou colocar aqui, ó, export function, sign-in page, vou colocar esse nome, você pode colocar o nome que você quiser aí, vou dar um return, e eu vou colocar aqui por enquanto uma div e um h1 aqui, sign-in page, normal. Beleza? E aí pro sign up da mesma maneira. Sign up, e aqui eu vou criar uma pasta page, um arquivo page tsx, né? Ó, e eu vou colocar a mesma coisa aqui, ó. Vou colocar o sign-in
Agora sign up page. Beleza. Tem as duas aqui, ó, os dois arquivos para fazer tanto a página de login quanto a de cadastro. Legal. E aí o que eu vou fazer aqui também agora é dentro de SRC criar uma pasta chamada routes, para a gente guardar todos o nosso roteamento. E aqui dentro eu gosto de criar um arquivo chamado router tsx. Pode ser qualquer nome, não tem problema, mas eu gosto de criar com esse nome. E aí eu vou colocar assim, ó, export function app routes, eu vou dar esse nome para o meu roteamento. E eu vou retornar, aqui a gente vai retornar o roteamento do React Router DOM. E para isso a gente vai chamar aqui ó, um browser router, que quando a gente chama esse browser router, a gente está dizendo para o navegador que a gente vai configurar o roteamento, né, do nosso projeto. E aí para isso a gente vai colocar as rotas. Então a gente puxa aqui do React Router DOM as rotas mesmo, ó, ela abre e fecha. Agora a gente disse que vamos configurar o roteamento do navegador. Aqui dentro a gente está falando que a gente vai colocar as nossas rotas, né, para o navegador entender. E aqui de fato a gente vai ter a rota em si, né? A rota em si, ela fecha nela mesma. Que a gente, por exemplo, precisa colocar o path, ou seja, aqui o URL vai ser a URL barra. Na URL barra eu vou renderizar o que, ó? Eu vou renderizar um elemento que vai ser o sign-in page. Esse componente que eu quero exibir quando eu simplesmente acessar a rota barra, que no caso seria o localhost mesmo ali sem nada, né? A rota barra. Vai exibir isso aqui. Beleza, vou duplicar essa linha e eu vou falar que quando tiver em barra signup, ele vai renderizar o signup page. Beleza. Fizemos isso aqui, tudo certo. E aí agora o que eu faço? Vou chamar esse app routes aqui dentro. Ó. Vou lá no meu app, posso até tirar essa div e tudo aqui. Ó. Eu posso chamar esse app routes que eu acabei de criar. Chamo ele aqui. Legal. E se eu olhar minha aplicação, agora tem lá o sign-in page. E se eu acessar o URL barra signup, ele vai para o signup page, né? E aí, se de repente eu acesso qualquer coisa, por exemplo, isso aqui, ó, o que acontece? Ó? Dá erro, né? Se a gente abrir aqui o inspecionar, né? Aperta o botão direito na página e clica em inspecionar, ele vai abrir essa tela aqui. E aí você vai ver aqui no console, ó, que tá falando, ó, que nenhuma rota dá match com essa location, porque você não configurou, né? Nenhuma URL. E aí, beleza. E para isso, a gente vai fazer o seguinte, ó. Aqui eu vou criar uma rota nova também, ó, com o path, e eu vou colocar assim asterisco, que esse asterisco vai ser o quê? Qualquer URL, porque se ele acessar a rota barra, vai renderizar esse. Se acessar a rota barra signup, vai renderizar esse componente. Agora, se ele qualquer coisa diferente disso aqui, ele vai renderizar alguma coisa. E eu posso aqui, seria o lugar certo para eu criar uma not found page, né? Ó, not found page. Poderia colocar aqui para exibir aquela página de 404, né? Não foi encontrado, etc. Mas aqui não vou fazer isso, eu vou fazer o quê? Eu vou puxar o navigate do próprio React Router DOM e vou dar aqui ó, um to. E eu vou falar para onde que ele vai, ou seja, eu vou redirecionar ele para a rota base. Então, qualquer URL que eu coloque que não esteja registrado aqui nas minhas rotas, ele vai redirecionar para a rota barra, que vai ser essa barra e, por sua vez, vai renderizar a página de login. Faço isso aqui, eu posso colocar até um outro atributo chamado replace, ó, que é um booleano, e aí, como é true, eu não preciso vir fazer isso aqui, ó. Não preciso vir fazer isso aqui. Só colocar o replace é a mesma coisa, né? Como você sabe do React, já isso aqui é mais que claro isso aqui. Beleza. E esse replace é só para caso ele for redirecionado, ele não salvar a URL, né? Por exemplo, você conseguir fazer isso aqui, ó, e depois voltar na URL que você acabou de ir, né? Vamos dizer assim. Se for redirecionado, não tem como você voltar. Então isso aqui é só para ele simplesmente, vamos dizer assim, substituir o histórico por essa rota aqui, ó, né? Basicamente é isso aqui que a gente está fazendo. E aí, beleza, se eu colocar qualquer coisa aqui agora, ó, ele vai para a sign-in page. Ó. Então, qualquer coisa que eu coloco aqui, vou para a sign-in page. E aí, quando eu volto, ó, eu não consigo voltar para aquela URL mais voltando, né? Ó. Eu coloco barra, aqui alguma coisa, e redireciona. Mas se eu tento voltar, ele não volta para a rota que eu acabei de ir, por conta desse replace aqui. Legal? Beleza. Fizemos isso aqui. Agora, o que a gente precisa fazer? Eu vou começar a construir dentro de sign-in page aqui mesmo, e depois a gente vai fazer um esquema legal com essas rotas aqui, que vai ficar bacana. O que a gente vai começar a construir? Eu vou criar aqui, ó, começar a criar no sign-in page, vou começar a fazer o seguinte aqui, ó. Vou começar a construir o nosso layout, né? Vou colocar aqui o nosso layout para a gente conseguir aqui deixar bonitinho. Como que vai ser?
Eu vou começar criando primeiro o conteúdo do slide, que vai ser assim, ó. Slide data, eu vou colocar aqui fora do nosso componente, né? Eu vou colocar aqui, vai ser um array. Eu vou ter um array de três itens. Então, eu vou colocar aqui uma imagem, né? Ó, uma imagem aqui. Eu vou colocar e vou colocar o text, né? O texto ali que vai ser, por exemplo, capturando, igual eu fiz lá, capturando momentos, criando memórias. Memórias, beleza? Vou criar um outro aqui, ó, que vai ter a imagem também e vai ter, por exemplo, aqui o texto. Explore o mundo através das suas lentes. Beleza? E vou criar um outro aqui, que vai ser o texto seguinte, vai ser sua história contada de forma encantadora. Posso até tirar isso aqui. Contada de forma encantadora. Beleza. Criei isso aqui. As nossas imagens eu posso pegar aqui do Unsplash, por exemplo. Não tem problema. Eu posso vir aqui e pesquisar aqui, por exemplo, por paisagem ou qualquer coisa que eu queira colocar aqui. E eu vou pegar, por exemplo, a URL, né? Ó, botão direito, copiar endereço da imagem. Vou jogar aqui. Beleza. Vou pegar uma outra aqui, por exemplo, essa. Ó, copiar o endereço da imagem. Vou jogar aqui e vou pegar uma outra aqui mais clara, ó, copiar o endereço da imagem e jogo nesse outro aqui. Legal. Criamos aqui. Beleza. Aí o que a gente vai fazer agora? A gente vai começar a construir aqui o seguinte. Eu vou tirar essa div aqui e eu vou falar o seguinte aqui, ó. Aqui eu vou ter uma outra div, porque basicamente no meu layout eu vou ter dois conteúdos. Eu vou ter esse primeiro conteúdo que é vai estar o nosso carrossel, né? De slides, e o outro conteúdo aqui vai estar, de fato, o formulário, né? Que eu vou deixar aqui, tá escrito aqui, ó, como formulário. Beleza. Nessa div aqui, o que a gente vai ter? A gente vai ter vou colocar uma div aqui, ó, onde eu vou colocar simplesmente, posso colocar até um H5 aqui. Eu vou escrever aqui formare, que no caso é o que eu vou colocar o texto aqui, ó, um do lado do outro. Legal. Beleza. O que eu vou fazer? Já vou colocar aqui flex, para deixar um do lado do outro. Vou falar que o mínimo da altura ali é screen, ou seja, 100% ali da nossa view height, né? A nossa view height, que é a nossa altura da página. Beleza. Vou colocar isso aqui. Vou falar também que vai ter uma largura ali full, né? 100%. E vou colocar essa cor aqui de fundo, ó, personalizada, que vai ser 15, 13, 1D. Vai ser essa cor aqui, né? 15, 13, 1D. Vou também já configurar aqui que vai ter todo o texto vai ser white, ou seja, vai ser branco, e overflow hidden, para qualquer possibilidade de ter um scroll na página, ele simplesmente sumir com esse scroll aí. Legal? Então, beleza. Já está um conteúdo do lado do outro. Bacana. Agora o que a gente vai fazer é que nessa primeira div aqui, eu vou colocar uma classe aqui, que eu vou fazer o seguinte, vou falar que ele vai ter w1/2, né, porque vai ser 50%, né, e esse aqui também vai ter 50%, w1/2. Os dois vão ter 50%, que vai fazer os dois ficar ali, cada um ocupando metade da tela, né, eu posso tirar agora o zoom aqui, deixar o zoom normal, legal, cada um vai ocupar metade da tela. Legal, e aí esse primeiro aqui, eu vou colocar até uma posição dele relativa, né, porque a gente vai colocar esse texto como absoluto, então a gente vai fazer o seguinte, já que ele está relativo, aqui eu vou colocar, por exemplo, fixed, eu vou deixar ele fixo ali no nosso topo de 12, ó, que 12 aqui vai dar 48 pixels, e um left ali também de 12, que vai deixar também ali a mesma quantidade, 48 pixels, e vai deixar ele um pouco aqui, ó, um pouco mais aqui em cima, igual a do nosso slide ali. Beleza. Vou também falar para ele, por exemplo, que ele vai ser um text 2xl, que vai ser ali 24 pixels, um font bold, para ser negrito, um tracking widest, que vai ser o letter space, né, que é a distância, o espaço entre as letras. Beleza, e aí só vou colocar ele também, que esse texto aí vai ser itálico. Se caso você for colocar uma logo aqui, você pode esquecer esse H1, esse H5, né? Só deixar esse fixed de top left, e aí você coloca dentro aí a sua
a sua imagem ali no SRC, da tag image, tudo certo. Beleza? Então tá aqui a logo, é bonitinha. Esse conteúdo, como ele tá fixed na página, ou seja, ele não tem, vamos dizer que ele não tem a ver muito com o resto aqui desse lado, né? Ele ainda tá no lado esquerdo, mas ele tá fixo, ou seja, qualquer conteúdo que eu colocar aqui depois, ele vai vir aqui em cima, porque ele tá fixo nessa parte aqui, mas como vai ser a imagem que eu vou colocar, então vai ficar tudo certo. Legal, coloquei o H5 aqui, agora aqui eu já vou colocar o carrossel. Já vou pegar o carrossel lá do ChatCN e você vai ver que a estrutura é essa. Ó. Você tem os imports aqui, vou até copiar esses imports e jogar aqui em cima. Ó. Vou jogar esses imports aqui e vou copiar esses caras aqui. Ó. Vou jogar ele aqui dentro. Beleza? Então se a gente for lá ver na página lá, vamos atualizar ela aqui, já tem esses itens aqui do nosso carrossel. Como eu instalei o ChatCN a primeira vez que estou usando o slide, ele demora um pouquinho para carregar. Ó. Mas está aqui o slide, ó, aí ó, eu consigo, o carrossel, né, eu consigo passar aqui, ó, certinho, tem os botões, mas a gente não vai usar os botões, mas para ficar passando, mas tá aqui o slide, a gente vai ver como que fica. Beleza. A gente tem o carrossel, só que agora dentro desse carrossel content aqui, ó, eu posso tirar esse previews e o next, ó, não tem problema. Agora, nesse item aqui, vamos deixar só um. Ó. Dentro do carrossel content, a gente vai pegar os nossos dados do slide, vai fazer um map aqui, ó, vamos iterar sobre cada um. Vamos chamar cada um de slide e pegar o index aqui também. E beleza. Vamos iterar na nossa página e vamos colocar o carrossel item aqui dentro, né? Carrossel item. Beleza. Como a gente, lembrando que no React, depois que a gente usa um map, o primeiro item que vai renderizar, a gente precisa passar essa chave com algum valor aqui dentro que seja único, para que o React saiba que esse conteúdo não é igual aos outros, né? Ele é único simplesmente, só para entender as renderizações ali, que não está renderizando um componente duplicado, enfim. Ele precisa disso aqui para saber que é único. Legal. Aqui, o que a gente vai fazer mais também? Dentro desse carrossel item, a gente vai colocar uma div. E nessa div, o que a gente vai fazer? Como eu preciso colocar a imagem que eu tenho aqui, ó, né, deixa eu tirar essa importação aqui. Como eu preciso colocar essa imagem que eu tenho aqui no slide data, eu vou fazer o seguinte aqui. Aqui eu vou colocar, é uma div que fecha nela mesma, inclusive, ó, é uma div que fecha nela mesma. Né? Eu vou ter um class name ali, mas também eu vou ter aqui ó, um style. E esse style a gente vai abrir chaves de novo, ó, do chaves, porque aqui a gente tem todas as propriedades CSS. E aqui a gente vai escolher a background image e vai fazer o quê? A gente vai fazer uma interpolação aqui, ó. A gente vai colocar URL, abre parênteses, e aqui dentro a gente vai fazer o seguinte, ó. Vamos colocar entre aspas simples aqui e vamos colocar o conteúdo aqui, ó, slide.image. É isso que a gente vai colocar, vai ficar assim. Legal. E beleza. Se a gente for ver lá, ó, ainda não tem nada acontecendo, né? Na nossa página. Beleza. O que a gente precisa fazer aqui? No carrossel item, a gente precisa colocar um HScreen, que ele vai ocupar toda a página da nossa tela. Vai ter aqui o relative também, porque a gente vai colocar alguns conteúdos aqui. Só que por que a nossa imagem está aparecendo? A gente está falando que carrossel item vai ter HScreen, ou seja, vai ter todo o nosso view height. Então ele vai pegar toda essa parte dele aqui, grandão, e esse relativo vai ser porque a gente vai ter um absolute ali depois. Mas já deixa ele aqui no jeito. O que a gente precisa fazer na imagem? A gente precisa falar que ela vai estar absoluta, né? Ó, e aí a gente vai falar, dar um inset 0, ou seja, ela vai ocupar todo o espaço. E aí você vê que ela ocupou agora todo o espaço. Beleza, porque a gente colocou relative. Se a gente não tivesse esse relative, ela ia ficar absoluta em quê? Ela ia ficar absoluta a qualquer conteúdo, né, da página. Né? Ela ia ficar absoluta ao primeiro que ela encontrasse como relativo, que no caso é esse aqui, ó. Ou seja, essa div está relativa a esse cara aqui, ó. E não é isso que a gente quer que ele tenha relativo ao item do carrossel. Então por isso que a gente tem, vou colocar até aqui antes, né? Ó, por isso que eu tenho um relativo aqui, para estar relativa só ao item do carrossel mesmo. Legal. Beleza. Aí agora a gente vai fazer o quê? Vai colocar um BG cover, para ela também ocupar todo o espaço ali que... para ela não ficar repetindo, né? Mas se a gente coloca um contain, por exemplo, ela vai se conter a imagem como é o tamanho dela. Mas a gente pode colocar aqui, ó, um BG cover, para ela simplesmente usar todo o espaço aqui para renderizar uma imagem só. E você vê que já está renderizando aqui certinho, ó. Beleza. E aí, também aqui, depois disso aqui, eu vou colocar também um BG índigo, vai ser 950 aqui, ó, 950,
com 20% aqui. Para caso acontecer alguma coisa de ter um espaço ou algum conteúdo vazando a tela, né, se tivesse um gap entre uma imagem e a outra, ia ter o fundo ali bonitinho. Beleza? O que eu posso fazer mais? Aqui eu vou colocar o seguinte também. Eu vou colocar... Na verdade, esse BG Índigo aqui não é isso aqui não. Pode tirar ele. O BG Curve, vamos deixar ele aqui, ó. O BG Center, vamos posicionar a imagem no centro. E agora ela fica no centro, né? Tem um... Ela não tá no centro, tá vendo? Que a casa aqui nem aparece. E a gente coloca aquela ali no centro, ó. Beleza? No centro. E agora também a gente vai usar esse Brightness aqui, ó. Customizado. Esse Brightness configura o brilho. E a gente vai falar que vai ter 0.6 de brilho. Ela vai ficar meio escura. Beleza. E aí ela ficou meio escura, tranquilo. Aí aqui embaixo, a gente vai criar uma div que fecha nela mesma também, ó. Só para colocar vamos dizer assim, uma máscara por cima. Eu vou colocar um Absolute Inset 0. E aqui sim eu vou colocar esse BG Índigo 950 20. Que aí ele vai colocar um outro brilho aqui por cima, né? Tanto que se eu tirar ele aqui, ó, ele vai ficar sem nada. Ó. Se eu colocar ele de novo, ele tem uma máscara aqui, né? Ó. Ele tem um brilhozinho um pouco mais... Se eu tirar, por exemplo, tudo isso aqui, ó, é desse jeito, né? Vou colocar, por exemplo, 80. Né? E aí eu coloquei só 20, porque ele, dependendo da imagem que você colocar, você vai perceber que ele dá um toque sutil aqui. E aí você vê que aqui, ó, o slide acabou aqui, né? Ó. O que a gente já pode fazer também é nesse carrossel colocar as opções aqui, ó. E a gente pode colocar aqui o loop, vai ser true. Só para ele estar configurado, que aí agora eu posso ficar em loop infinito, né? Passando o slide sem parar. Legal, fizemos isso aqui. Depois eu acho que a gente precisa só pegar umas imagens maiores. Eu nem sei se aqui dá para já customizar direto. Aqui a gente não customiza. Por exemplo, aqui, né, por exemplo, né, ó, tá 500. Posso colocar, por exemplo, 2.500, por exemplo. 2.500, acho que isso aqui pode resolver já. Vamos colocar aqui assim. Aí, ó, a imagem agora não tá mais esticada, né? Porque a imagem era pequena, tava 500 só, por isso que a imagem ficava esquisita, né? Então ela ficava meio borrada, porque a imagem era pequena. Então coloquei aqui, ó, 2000, né? Possivelmente se você pegar uma imagem do Unsplash, ele pode vir com esse W aqui, né? Ó, W, alguma coisa que é a medida, né? Eu, em vez de 2.500, vou colocar por 2.000, ó. 2.000. Aí beleza, já fica legal. Tranquilo. Fizemos isso aqui, ó, colocamos aqui bonitinho. Beleza. E aí a gente, depois de colocar isso aqui, a imagem já está funcionando. Só que você vê que aquele texto que a gente tinha colocado lá, escrito formar, e sumiu. É porque o carrossel, ele está por cima, né? Porque por padrão, quando você coloca o relativo, ele acaba ficando um item, ele fica por cima dos outros, né? E aí esse H5 a gente não fala nada sobre ele. Então a gente só colocar um Z aqui, ó, um Z1, que no caso é o Z index, né, com valor de 1, só para ele manter por cima. Então já fica, ó, bonitinho aqui pra gente. Legal. Fizemos isso aqui, agora o que a gente vai fazer aqui também? Ó? A gente vai criar uma div, onde o primeiro conteúdo que a gente vai ter vai ser uma outra div aqui. Porque aqui a gente vai fazer o seguinte, dentro dessa div. A gente vai colocar um H2, para colocar, por exemplo, aqui ó, o slide.text, né? E você vai ver que ele não está aparecendo aqui ainda, porque a gente também tem que colocar aqui, ó, relative, né? Ó, e ali o texto já começa a aparecer ali, ó, né? Mas, para garantir também que ele estava sempre a aparecer, eu vou colocar um Z1 também, para garantir que sempre vai aparecer o texto aqui também. Bacana. Eu vou colocar que ele vai ter uma altura de 100% também, né? Vai ter um padding bottom de 24. Por quê? Porque antes desse padding aqui, eu vou colocar assim, ó, vou falar que ele é flex, e ele vai ter um items end, aqui, ó, ou seja, ele foi lá para baixo. Por que ele foi lá para baixo? Porque eu tenho a altura de 100%. Legal. E eu vou colocar justify center. Beleza, tá no centro. Agora sim eu vou colocar o padding bottom de 24 para ele vir um pouco para cima. E beleza. E aqui o que eu vou fazer aqui? Nessa div, eu vou colocar um text center e um space y6. Por quê? Porque o space y6 a gente vai ter um conteúdo embaixo desse H2 e aí ele vai dar um space y6, ele dá uma margem entre os itens. É como se fosse um gap, né? A ideia é a mesma coisa que um gap, quando a gente usa o flex e usa um gap, por exemplo, 10, um gap de alguma coisa. A diferença é que eu não vou usar um flex call só para usar um gap. Então o space y faz a mesma coisa que um gap. Beleza. Fiz isso aqui, já vou estilizar esse texto, ó. Eu vou falar que ele vai ter um text 4xl,
Vou falar que vai ter uma font medium, né? Um track tight, que é o letter space ali para ele ficar um pouco mais profissional o texto, né? Ficar um pouco mais junto, vamos dizer assim. Vou falar que esse texto também, ele vai ter a largura dele, o máximo width, vai ser de 448 pixels, ó, que no caso é o MD, né? Vai ter isso aqui e MX alto, porque se eu coloquei que ele vai ter um máximo, se ele bater o máximo, ele sempre vai ficar alinhado à esquerda. E a gente colocou MX alto para garantir que ele sempre vai ficar alinhado no centro, né? Se eu não coloco isso aqui, por exemplo, dependendo se o texto não cabe ou acontece alguma coisa, ele vai ficando para o lado, né? Se o texto ficar muito grande. E aí a gente coloca um MX alto aqui para ele ficar bonitinho, né? Beleza. Aí, legal. E aí o que a gente precisa fazer aqui agora, embaixo, eu vou colocar uma div, onde eu já vou colocar um flex item center, justify center, aqui ó, justify center, e um gap 2, que aqui eu vou colocar o que aqui dentro? Aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou percorrer o slide data, aqui ó, slide data, e não tem problema eu percorrer ele dentro do slide data e aqui percorrer de novo, porque aqui eu estou percorrendo só para mim saber a contagem de slide, para colocar aqueles indicadores, ó. Você vai ver como vai funcionar. Eu não preciso do primeiro parâmetro, então vou colocar vírgula, pra você ver que eu não preciso de nada, eu só preciso do index. E aí eu vou falar o seguinte, aqui ó, eu vou criar uma div, claro que eu vou colocar, lembrando que eu tenho que colocar uma key aqui, e eu vou colocar o próprio, não vou colocar o index direto, porque, inclusive, você vê que tem um index aqui e um index aqui. Vamos chamar esse cara de i, não tem problema. E aí aqui sim vai ser o i. Beleza. E aí aqui, o que eu vou fazer? Né? Essa div vai fechar nela mesma, né? Fecha nela mesma aqui. O que eu vou colocar vai ser o seguinte, ó. Vou colocar um class que vai ser h1, rounded full, vai ter um arredondamento ali completo. Vou ter uma largura de 8 ali, a unidade 8 que é 32 pixels, e um BG white com a opacidade de 30%. Legal. Fiz isso aqui, ó. Se você for ver, agora surgiu aqueles 3 ali, ó. Tá vendo que agora tem os 3 indicadores ali do slide. Beleza? Só que um vai ser ativo, né? Então, o que acontece? Aqui eu já vou colocar o seguinte, eu vou criar isso aqui, ó. No HTML a gente pode criar algumas coisas, e aqui eu vou colocar, por exemplo, esse data ponto. O HTML por si só ele tem esse atributo, ó, que você pode colocar data ponto, qualquer coisa aqui, ó. Você pode colocar. Eu vou chamar ele de active. E eu vou colocar aqui a seguinte validação, ó. E o index, né? Index igual a i. O que eu estou fazendo? Quando eu percorro o slide data aqui, o primeiro index é o quê? 0. Né? E aqui, quando eu percorro aqui também, o primeiro é quem? 0. E eu estou fazendo a seguinte validação, só para saber quem é o ativo. Ou seja, se a primeira imagem que está percorrendo aqui, que é o... Vamos pensar na segunda. Ó. Essa aqui é a primeira, essa aqui é a segunda. Se essa daqui, no caso, lá no array, ele tem um valor de 1, eu estou verificando se esse 1 aqui é igual ao que está na posição 1 também. Ou seja, se corresponde a esse do meio aqui. Se for igual ao do meio, eu quero colocar um estilo diferente. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Já que eu coloquei essa validação, ele vai retornar true se for exatamente, se o indicador 2 aqui for exatamente a segunda imagem. E se o indicador 3 for igual à terceira imagem, ele vai ser ativo, vai ser true. E a gente, isso aqui, ó, vai colocar aqui dentro um true, né? No final das contas, ele vai colocar assim, ó, true. E aí o que a gente precisa fazer? Esse trecho aqui, ó. Esse trecho aqui é o que a gente vai basicamente colocar aqui para validar o CSS, né? Que é o nosso tailwind. Eu vou colocar um data aqui, ó. E eu vou colocar aqui dentro exatamente o nome do meu atributo, ó, active. E aqui active, aqui dentro eu vou colocar aqui, ó, igual true, direto, ó. Active igual o valor. Se for true, eu vou colocar o BG white, ó, não vai ter opacidade. Se não é ativo, tem 30 de opacidade, mas se não, é BG white. Se você, por acaso, quiser deixar mais dinâmico para ficar fácil, você pode fazer isso aqui também, ó. Colocar, caso for falso, deixar assim. Se for melhor para sua legibilidade, não tem problema. Mas para mim não faz sentido isso aqui, porque por padrão já é essa cor. Se for ativo, ele altera. E por que a gente fez esse data active? Isso aqui é só para a gente não precisar fazer dessa seguinte maneira. Ó. Deixa eu duplicar a linha. É só para a gente não precisar fazer isso aqui. Ó. A gente abrir chaves, né? Fecha chaves. E aí tem que fazer isso aqui. Ó. Vim aqui, abrir aqui a interpolação e fazer algo, por exemplo, assim. Ó. Vim aqui, colocar desse jeito assim, ó, e verificar se o index é igual. Aí, você coloca um BG white. Opa! BG white
com a opacidade 30. Se não, você coloca ali só o BG White. Aí você apagaria tudo isso aqui, ó. E colocaria isso. Então, para não ficar desse jeito, ó, esquisito assim, ó, né? Fazer interpolação e tudo não fica tão legível. Então, a maneira dá para fazer desse jeito, né? Você vê muito código fazendo assim, mas aqui dá para usar desses atributos, né? Ó, e a gente pode fazer isso para ficar mais dinâmico, né? Fica mais fácil, mais bonito de se ver também. Então, ó, beleza. E aí, se a gente olhar lá na página, você vai ver que exatamente ele vai colocar o estilo, o indicador no lugar certo. Ó. Se você de repente colocar 4 imagens, ou o tanto de imagens que você colocar, vai ficar certinho. Então, esse primeiro lado aqui já funcionou, já serviu. Então, beleza. Desse lado aqui, o que a gente tem que fazer é isso. Só que aí você vai percebe uma coisa que tanto na página de login quanto na página de cadastro, né, a gente vai ter esse slide aqui funcionando da mesma maneira. E aí a gente está fazendo dentro do sign-in page. Pô, mas aí, então, significa que lá no sign-up a gente vai copiar esse cara aqui e vai colocar? Não, né? A gente vai precisar copiar esse cara e jogar lá no sign-up também. E também a gente não vai precisar colocar ele num componente e chamar nos dois. Vamos chamar ele no sign-in, coloca isso aqui num componente separado e depois vem aqui e faz assim, ó. Coloca, por exemplo, assim, carrossel slide, por exemplo. Chama ele aqui e lá e coloca o conteúdo do formulário. E lá na página do sign-up, chama o carrossel slide e coloca o formulário. Não precisa disso. Tem uma maneira até melhor de a gente lidar com isso, que é o seguinte, ó. A gente vai fazer da seguinte maneira. Eu vou criar aqui, ó, dentro de SRC, uma pasta chamada Layouts. E aqui, ó, eu vou criar um arquivo chamado Base Layout. Por que Base Layout? Porque é o layout base, ou seja, o nosso aqui, a gente tem um layout base, que é o quê? Qual é o nosso layout base? A gente tem um slide e do lado vai ter um conteúdo. Então, se você tem imagina, você vai ter a página de esqueci senha, a página de criar conta, página de receber o código para validar, página de criar senha, sei lá, qualquer coisa que você vai ter na área não logada, e aí você, tipo assim, esse lado aqui sempre tem que ser igual. É uma parte de ilustração, vai ser sempre igual. Aí você vai colocar, chamar o componente em todas as páginas? Não, então a gente cria o nosso layout base. E esse layout base, a gente vai dizer o seguinte, coloca tudo que é base e o que for dinâmico você vai deixar para outro lugar fazer isso. E para fazer isso vai ser o seguinte, ó. Essa div aqui, ó, que a gente colocou, eu vou tirar até esse H1 aqui, ó. Essa div, ó, eu vou tirar ela. Todo esse pedaço aqui que a gente colocou, ó, a gente simplesmente vai recortar e jogar aqui, ó. Vou colocar aqui, ó, export function, base layout. Eu criei lá na página de sign-in, só pra gente ver já na página funcionando. Mas aqui, ó, eu vou colocar tudo aqui, ó. Vou dar um return e colocar aqui e vou copiar tudo isso aqui, ó. Essas importações e tal. Vou colocar aqui em cima. Ou seja, é copiar todo o componente, ó. Vai ficar assim, né? E vou colapsar aqui, ó. E lembra que aqui embaixo a gente tinha o quê? Aquele div H2 formulário, certo? Formulário. O que vai acontecer? Esse cara, você percebe que isso aqui é o layout base, mas esse daqui não faz parte do layout base, porque isso aqui vai mudar. Pode ser formulário aqui, de repente pode ser um outro conteúdo, que é o que vai estar nesse lado aqui, ó. Aqui, então, até então a gente está colocando que é um formulário, mas ele pode ser um formulário de criar conta, um formulário para esquecer senha, um formulário para fazer qualquer outra coisa. Então, recuperar a senha de uma outra maneira, por exemplo, né? Então, tem várias coisas. Então, esse conteúdo vai ser dinâmico. E aí, o que a gente vai fazer então? Porque esse cara aqui, a gente vai ter ele sim, só que a gente vai ter aqui, ó, por exemplo, a gente vai ter esse conteúdo aqui, ó, deixa eu colocar uma div e vou colocar outra assim, ó. Vou colocar aqui esse estilo aqui, ou seja, porque o formulário sim aqui do sign-in page, ó, no sign-in page a gente vai ter só o formulário, que é só o conteúdo que vai ter ali do lado. E ele sim, de fato, vai ter o resto, né, da metade, ou seja, os 50% que resta. Ele vai ter isso aqui. Mas como que a gente faz para esse base layout ficar bonito? A gente vai lá no nosso roteamento, ó, e tá vendo que a gente tem essas rotas e essas duas rotas, né? Ó. Percebe? A rota barra, que é a sign-in e a sign-up, os dois têm o layout base, que é o carrossel. Então o que a gente vai fazer? A gente vai criar aqui, ó, o route, o React Router DOM dá esse poder pra gente, ó. A gente vai criar uma rota igual essa daqui de baixo, ó. Só que ela vai fechar agora, ela tem fechamento, e a gente vai envolver as outras duas, ó. Aqui. Ou seja, a gente não vai ter um path aqui, ó. A gente simplesmente vai ter um element. Eu vou renderizar com o elemento.
o base layout. Base layout. Aqui, ó. E bonitinho, ó. Você vai ver que tá funcionando normal aqui, ó. Agora. Por quê? Porque agora, ou seja, tanto essa rota barra quanto barra signup vai ter esse layout aqui, ó. E se eu for para barra signup agora, você vai ver ó, aqui, ó, signup. Ó, também tem aqui, ó. Tem aqui e aqui os dois conteúdos, né, ó. Eu vou colocar aqui, ó, os dois. Eu só recarreguei a página, mas não existe conteúdo ali não. Ó, eu tenho aqui, ó, barra signup e a rota normal. Eu tenho os dois, eu tenho o mesmo slide. Então, se eu for ver aqui, ó, é o mesmo, tudo certinho. Só que o que aconteceu aqui? Por que ele não está renderizando o conteúdo daqui de dentro, do formulário? Não está renderizando o conteúdo aqui, ó, do signup? Não renderizou. Por que não renderizou? Por causa que a gente precisa instruir. Porque a rota aqui, a gente tem que falar, né, pro React Router DOM, que essa rota que você colocou aqui como element para renderizar, ela é simplesmente, não é uma rota acessível aqui, né, ó, que você consegue acessar ela na página por um caminho e mostrar. Ela simplesmente é só uma rota para a gente renderizar os elementos. Então, você percebe que essas duas rotas estão aqui dentro. O que a gente precisa fazer? Nosso base layout, a gente precisa falar porque ele vai ter uma instrução de saída. Ou seja, a gente precisa colocar um cara aqui chamado outlet. E colocando esse outlet, a gente está falando o seguinte, ó. Essa saída aqui, você vai jogar nessa parte aqui, ó. Nesse momento onde a gente está chamando aqui, a gente vai jogar tudo que tiver correspondendo aqui. Então, ou seja, a gente é só a rota barra. Ele vai renderizar o base layout e aqui nesse outlet ele vai renderizar o que corresponde àquela rota. Ou seja, essa rota que corresponde à barra. Então ele vai renderizar esse cara. Se você acessar, por exemplo, a signup, vai bater no base layout, vai renderizar tudo que é do layout base e na hora que chegar nesse outlet, ele vai simplesmente jogar isso aqui. É a mesma coisa que ele fizesse isso aqui, por exemplo. Você acessou barra signup, é a mesma coisa que ele fizesse isso aqui, por exemplo. Fizesse isso aqui. Então, você renderiza tudo e você renderiza até, se quiser dizer melhor aqui até, ó, ele vai renderizar isso aqui. É a mesma coisa que eu falar isso, ó, que nesse outlet ele vai pegar o que vai renderizar nessa rota e jogar isso. Só que como a gente precisa deixar dinâmico com a rota, a gente usa esse outlet do React Router DOM. E fazendo isso, a gente já consegue ver ó, o sign up page, e aqui a gente vai ver, ó, deixa eu recarregar a página, ó, formulário, e deixa eu recarregar as duas, na verdade, né, ó, que é aquele acaba tendo cache, ó. Formulário, sign up page lá, ó, formulário, sign up page, ou seja, isso aqui fica normal. E aí, qualquer rota que você queira criar, por exemplo, forgot password, por exemplo, forgot password, você só vai criar agora o conteúdo. Por exemplo, vou colocar um parágrafo aqui, ó, e vou colocar, por exemplo, esqueci minha senha. Quando eu acessar essa rota, ele vai renderizar isso aqui sim. Só que ele vai renderizar todo o estilo e aonde eu chamei aqui, ele vai renderizar o resto, ó. Ou seja, se eu acessar aqui agora, forgot password, ó, eu acho que eu não salvei ali, não salvei. Aí, forgot password, olha lá, esqueci minha senha. Ou seja, agora eu não me preocupo com o resto do layout. Eu me preocupo só com o conteúdo do lado direito. Então, tudo certo. Ó, mas aqui eu vou tirar esse cara aqui, porque é só o barra signup e o barra signin. Beleza. Vamos começar pelo barra signup, que o barra signup tem mais coisas. E aqui, ó, o que a gente vai fazer, né? Nesse barra signup, a gente vai ter o seguinte, né? Ó, vamos vir aqui. Aqui a gente vai começar da seguinte maneira, ó. Eu vou ter o W full aqui para ele, só estou falando para ele que ele vai pegar de fato todo o espaço ali. Só que o que acontece? Ele vai ter o W full e na verdade a gente vai colocar metade, né? Que é o W50. O W full a gente vai usar, mas vai usar para outro momento ali, que eu vou mostrar depois. O que a gente vai ter? A gente vai ter um flex item center, justify center, para realmente posicionar ele aqui. Como ele tem a altura total, então ele foi para o centro. Foi para o centro. Vou falar que ele também vai ter um padding ali, ó, de 8, né? Beleza. E tudo bem. Tranquilo. Aqui dentro, a gente vai colocar o quê? A gente vai colocar uma div, aonde a gente vai ter dois conteúdos. A gente vai ter, vamos dizer assim, um header, que vai ser aqui dentro, e aqui a gente vai ter o nosso formulário. Nessa div daqui, eu vou colocar o seguinte, eu vou colocar um H1, que eu vou colocar, por exemplo, assim, ó, criar uma conta. E aqui eu já vou colocar o seguinte estilo, text 4xl, vou colocar a fonte semi-bold e vou colocar um track tight aqui, ó, só para ele dar um letter space ali, também bonitinho. Ó. Legal, criar uma conta, né?
Criar uma conta. É bacana. Embaixo desse H1 eu vou colocar um parágrafo também, escrito assim, ó. Eu já tenho uma conta. E aí, beleza. E aqui dentro do P ainda, ó, dentro do P eu vou chamar o link, que é do React Router DOM. E eu vou colocar aqui, ó, para onde que ele vai quando eu clicar nesse link? Ele vai para barra, né? Porque se eu estou no barra sign up, quando eu clicar aqui em já tem uma conta, ele vai clicar nisso aqui, ó, connect-se, e ele vai jogar para minha rota ali de, ó, jogou para sign in, né? Então estou no sign up, tudo certo. E eu coloquei errado aqui, né? Esse class name aqui é do H1, ó, não é da div, é do H1, ó. Aí. Então, beleza. E aí, nesse link aqui também eu vou colocar um estilo que vai ser o seguinte. Vai ter o text índigo 400 para ser um roxo. E quando eu passar o mouse, ele vai colocar um estilo de underline. Ó. Então, já fica bonitinho. Beleza. E aqui nessa div que eu tenho os dois caras aqui, eu vou colocar um space y2. Só para ter um espaço, né? Entre o título e o subtítulo, né? Vamos dizer assim. Beleza. Então, isso aqui é só isso que a gente precisa fazer. Aqui não tem mais nada que a gente precisa fazer. Legal. E aqui agora vai ter o formulário. O formulário, eu já vou colocar aqui também, que eu vou ter uma div aqui dentro, onde eu vou colocar as inputs, né? As duas inputs primeiro, que vai ser a input do chat CN, onde ela vai ser o placeholder, vou colocar nome, né? E aqui também eu vou ter uma outra input com placeholder sobrenome. E aqui eu vou ter um estilo grid calls 2, porque é duas colunas, com gap 4, né, para ter um espaço ali. Ó. Então, beleza, já tenho as duas aqui. E para já deixar certo aqui também, nesse formulário, eu já vou colocar aqui ó, um space y4. Para quando a gente colocar outro conteúdo ali, já dá um espaço bonitinho para a gente também, né? Ó, que a gente vai ver ele aqui, ó. Eu vou ter fora dessa div, eu vou ter aqui um placeholder escrito e-mail, né? Mas lembrando que, como é um e-mail, o tipo dessa input vai ser do tipo e-mail. E aí, beleza, não, então já tem esse gap aqui também, ó, de 4. Que aí é esse space y4 que tá atuando aqui, né? Ó, tá colado, space y4. Legal. E aí, deixa eu utilizar essa div pi aqui, ó, dessa parte inteira, que já pra gente deixar certo, ó. Ele vai ocupar todo o espaço, né? Mas ele vai, o máximo que ele vai poder é o MD, ó, 448. Então, o máximo de largura é 448, mas ele vai ocupando sempre o total, né? Todo espaço que tiver ele vai ocupando. E a gente vai colocar o space y de 8 para dividir uma coisa da outra, né? Então, bonitinho, você vê que o formulário já deu uma crescida. Tudo certo. O que a gente vai fazer nessas inputs, que ela está com os estilos diferentes. Então, eu vou estilizar ela aqui com alguns estilos, ó. Por exemplo, o fundo, né, a cor de fundo da input, eu vou colocar, por exemplo, a 21, 1E, e aí eu vou colocar aqui, ó, 2D. Vai ser isso aqui. Não tem problema ser minúsculo, maiúsculo, é tudo a mesma coisa. Eu vou colocar aqui que não vai ter borda, essas bordas que ele está colocando aí, ó. Não vai ter borda. Vai ter uma altura de 12, né, ou seja, vai ser maiorzinha, né. E aí você percebe que quando eu clicar, né, ou quando eu tenho um foco com tab aqui, ó, ele fica esse cinza aqui. Eu não quero isso. E aí eu vou sobrescrever um estilo que ele tem lá, ó, dentro da input, né? Se você for ver dentro da input, vai ter aqui, ó, Fox Visible, né, ó. Aqui, ó, Fox Visible Ring 50. Fox Visible Ring 3 pixels. Eu vou mudar isso aqui. Né? Eu posso mudar lá, ou posso sobrescrever aqui também, entendeu? Eu posso vir aqui simplesmente e colocar aqui, ó, Ring 1, por exemplo, e Focus Visible. Vou colocar aqui a cor Ring Índigo 500, ó. Eu posso vir aqui e fazer isso. E aí, beleza, ó, já fica bonitinho. Então, eu poderia fazer isso aqui também lá, ó. Eu poderia vir aqui, lá na minha input, né? E posso vir aqui e editar esses caras aqui, ó. Fox Ring, que é a largura, então, que é isso aqui, ó. Ou seja, eu posso tirar agora, remover esse cara. Beleza. E aqui a cor, que é onde eu tô colocando aqui, ó. Fox Ring 50, eu posso tirar ele aqui também. E beleza. E já tá tudo certo, ó. Então, já alterei, os outros também. Legal. Então, eu posso vir aqui onde eu tenho a minha borda, ó. Cadê a borda aqui, ó? O border. Eu vou falar que eu nem tenho borda aqui, ó. Vou falar que eu nem tenho borda. Os outros não tem borda, tá vendo? E agora já tá tudo certo. Então, eu posso estilizar nos dois jeitos. Eu posso estilizar uma por uma lá, ou eu posso estilizar por aqui, ó. Então, eu posso tirar esse border nono daqui, ó. Esse BG aqui que eu tô colocando, eu posso colocar aqui, ou eu posso colocar também aqui, ó.
Deixa eu ver aqui o BG, por exemplo, ó. BG, ele tem aqui, ó, BG Transparent, né, ó. Vou agora alterar, falar que é essa cor aqui. Então, beleza. O que mais que eu tenho, ó? A altura é 12, então deixa eu tirar esse class name já, ó. A altura é 12, então tem H9 aqui, ó. Então, vou colocar aqui agora é H12. Legal, posso até fechar esse arquivo, ó, e você vai ver que tá tudo já bonitinho, ó. Então, não precisa ficar estilizando uma por uma. Beleza? Já fiz isso aqui, ó, as 3 inputs, e aí falta o input da senha, e a input da senha, ela é diferente, né, por causa que eu quero colocar o olhinho e tal. E para isso, lá no ChatCN, a gente tem aqui, ó, a input group, que você consegue mesclar aqui, ó, ícones com textos e tal. Então a gente vai instalar aqui, ó, esse cara, vamos jogar no terminal, esse item aqui, e eu vou até copiar aqui, ó, a base, que é a anatomia, é isso aqui. Eu vou, beleza, e eu vou colocar aqui, ó, npm run dev, e aí eu vou jogar esse cara aqui e vou fazer as importações, né, ó. Vou fazer as importações. Tem um search icon aqui, só pra gente ver como que ele fica, né. E eu acho que eu cliquei em sobrescrever o botão, então acho que ele vai voltar com os estilos. Deixa eu ver. Não, sobrescreveu não. Tá tudo certo. Beleza. Então, tá bacana, tá tudo certinho. E aí, nesse input group aqui, a gente vai começar a estilizar algumas coisas também. Como o input, ele tem aqui, ó, tá vendo que tem um ícone, tem um botão, a gente precisa mudar algumas coisas aqui. E para ele, eu vou colocar aqui, ó, um BG na mesma cor que a gente estava usando no botão, ó, que a gente usou essa cor aqui, ó, essa cor do BG. Eu posso vir aqui, ó, e mudar. Né? Da mesma maneira, você pode vir aqui no input group, mudar o background e tal. Aqui eu vou fazer já direto aqui, ó, background, depois você sabe já como que muda. Eu vou falar que não vai ter border. Como é um input group, os estilos a gente não vai colocar direto na input, né? A gente tem que colocar em outros lugares. Então, beleza, o border none. Aqui eu vou ter um H12 também, que é a mesma altura. E aí, para alterar aquele foco, não é a mesma coisa que os outros aqui. Ele tem, colocar uma classe aqui, que é aqui dentro, ó, onde ele usa. Vamos ver onde que ele está aqui, ó. Que ele estiliza justamente esse cara aqui, ó. Has data slot input group control, onde ele tem o focus visible aqui e tal e tudo mais. É esse cara aqui. Que ele tem até o estado de foco. Ele até ajuda aqui. Então, nesse estado de foco, eu vou colocar o quê? Eu vou colocar aqui o ring, a cor, né? Indigo 500. E aqui eu vou falar também que o nosso ring é 1, né? Ring 1, que são ali os, se não me engano, 4 pixels. Na verdade, não é nem 4 pixels, né? Esse ring 1 aqui, ele tá aqui mostrando pra ele como que é, né? O cálculo de 1 pixel, mais algumas coisinhas ali. Um cálculo que ele faz. Beleza? Então, agora sim a gente conseguiu fazer o estilo que a gente quer. Bacana. Nesse input group input aqui, eu já vou colocar o seguinte, ó. Eu vou colocar o placeholder é senha, né? Vai estar escrito senha. Legal, ó. Então tudo certinho. Esse search icon aqui não precisa disso aqui, ó, porque não tem ícone no início. Beleza. O align end continua normal, que é onde vai estar alinhado esse search aqui, ó. Então tudo certo. E aí, né, no nosso input group button, a gente vai fazer algumas coisas aqui. A gente vai colocar, por exemplo, um class, que eu vou colocar o hover. Quando ele fazer o hover, ele vai deixar transparente, porque até então ele está branco quando passa o mouse, ó. Então ele vai deixar transparente. A cor do texto ali vai ser um gray 500. E quando eu passar o mouse, a cor vai ser white, né, ó. A cor vai ser white, beleza. Então vai ficar assim, ó, bonitinho. Só que agora não vai ser um texto chamado search, né. Agora ele vai ser um ícone do Lucid React, ó. Aí, e aí vai ter um tamanho ali, uma largura e altura de 5. Que vai ser o nosso ícone ali, ó, bonitinho. E aí eu vou digitar, ó. E lembrando que como é uma senha, eu tenho que colocar o type password, né. E aí é uma senha. Mas a gente precisa fazer o toggle aqui, né, ó. Desabilitar e habilitar pra gente ver. Como que a gente vai fazer isso? Muito simples. A gente pode vir aqui e simplesmente criar aqui um use state do React. Vamos chamar ele de toggle visibility, né, ó, visibility, e set toggle visibility, aqui ó, visibility igual a use state. Eu vou começar como falso, porque por padrão o cara não consegue ver, né? Por padrão começa assim mesmo, ó, com os asteriscos. Beleza? Criei aqui, então o que eu vou fazer? Ó? Quando eu clicar aqui no botão, ó, para o olhinho, eu vou fazer o seguinte.
eu vou fazer a instrução da arrow function aqui e vou chamar ele, e no useState aqui, ó, no método para alterar, eu vou fazer o quê? Pegar o valor anterior, que é o previews, né, vamos dizer assim, pode ser qualquer nome aqui dentro. O preview seria o quê? O valor que ele já está atualmente, né? Em vez de eu pegar a própria variável aqui, eu pego o valor que ele já tem lá registrado, por último, que o último valor que foi registrado, e vou fazer sempre o contrário. Ou seja, se quando eu clicar nesse botão, o valor anterior lá, que é o que está aqui, ó, falso, for isso aqui mesmo, falso, ele vai fazer o contrário, vai colocar true. Se em algum momento tiver essa variável tiver como true, ele vai deixar falso. E assim por diante. Então, beleza. Agora que a gente fez isso, é só agora a gente fazer o seguinte, ó. Vamos nesse type aqui, ó, do password. Vamos fazer uma validação, ó. Se o toggle visibility for true, então a gente vai deixar como text, porque ele quer ver a sua senha. Se não, você deixa como password mesmo. E a mesma coisa vale para o ícone, né? Para o ícone eu vou falar a mesma coisa. Ó. Se o toggle visibility, ou seja, se ele está querendo ver a sua senha, a gente vai colocar esse ícone aqui, ó, eye off, né? Que é o olhinho cortado. Se não, vai ser esse outro aqui que é o eye com o olhinho preenchido. Eu sempre confundo se deve estar preenchido ou se eu sempre confundo esses dois, né? Eye off e eye. Mas a gente pode testar aqui, ó, e vai ver que quando a gente digitar, ó, se a gente clicar aqui a gente vê a senha, né? Ó, e se a gente clicar aqui a gente para de ver. Eu só não sei a ordem, né? Se é assim, com os asteriscos deve estar o ícone aparecendo desse jeito, e quando você clica aparecer o contrário, mas aí você faz na validação, né? Só alterar quem é o valor que renderiza. Mas eu acho que é assim mesmo. E aí, beleza. E aí você vai preencher todos os valores, tudo normalmente, tranquilo. Beleza. Input group, deixa eu colapsar ele aqui só pra gente situar aqui onde a gente tá. E aí o que acontece? A gente tem aqui o nome, sobrenome, e-mail, input group, e aqui embaixo a gente vai ter também a parte dos termos lá, né? Então a gente vai colocar aqui, ó, div, eu vou colocar um checkbox, ó, pegar o checkbox lá do Lucid React, ó, checkbox. Vou pegar aqui de components. Lembra que sempre que você tem que portar de components, ó, e não de radix, porque ele também te sugere isso, né? Checkbox, vou colocar o ID escrito terms, por exemplo, aqui, né? Ó, legal. E aqui eu vou colocar uma label também, ó, que vem lá do components, né, do UI. E aí ela fecha aqui normal mesmo. Vou colocar assim, ó, concordo com os termos. Aí os termos eu vou colocar um A aqui, ó. Ele não vai para rota nenhuma. A gente vai colocar assim, ó, termos e condições. Termos e condições. Essa label eu tenho que colocar aqui agora um HTML for termos, para quando eu clicar nessa label, ele simplesmente dá o gatilho para esse cara aqui, né? Dá o foco para esse cara aqui, para ele preencher de fato o nosso checkbox, né? Então se eu olhar lá na página, agora, ó, se eu clico aqui, ó, então ele já funciona bonitinho, né? Eu concordo com os termos, então ele preenche. Só que o estilo não tá tão legal. Então vamos alterar algumas coisas aqui, ó. Já vamos estilizar que ele vai ser um do lado do outro, ó, alinhados na horizontal, dar um gap 2 ali e um PY2 também, só para dar um distanciamento aqui, ó, de cima da senha e quando a gente colocar o botão. Legal. No checkbox, eu vou colocar um estilo aqui, ó, border gray 600. E aí que eu vou pegar um estado lá que tem no próprio ChatCN, né? Tem uma propriedade chamada state aqui, ó, igual a checked, bem parecido com o que a gente faz lá no slide, né? Então ele tem aqui um data slot aqui, tem uns atributos dele, né? Então tem um data aqui chamado state, que vai colocar se está checked ou unchecked, né? Ou unchecked. Aqui a gente vai falar, ó, se tiver checado, você vai fazer o quê? Você vai colocar um BG Indigo 800. 600, aliás. 600. E aí também, vou repetir isso aqui, ó. Se ele também tiver checked, a gente quer falar também que a borda também vai ser Indigo 600. Então, tudo certo. A gente fez isso aqui, então, ó, agora, bonitinho, ó, estilizado. Legal. E aí agora a gente também vai estilizar, pode estilizar essa label aqui. A gente pode colocar aqui também que vai ter um text gray 400. Font normal, né? Porque o padrão da label é fonte medium. Então a gente vai colocar um fonte normal. E aqui nesse termos e condições, a gente vai colocar aqui, ó. Por padrão ele vai estar sempre como underline com text gray de 300. E aí, ó, beleza, né? Então já funciona aqui tudo bonitinho. Beleza, concordo com os termos e condições. Legal. Essa label aqui, essa parte já está pronta. Deixa eu colapsar ela também para a gente
entender aqui o que está acontecendo no código. Beleza, e aí aqui embaixo dessa div a gente coloca aqui o button, mesmo do chat CN, e coloca aqui, ó, criar conta. E aí a mesma coisa, ó, criar conta não está estilizado. Sabe lá você sabe já que você vai vir aqui, ó, estilizar os botões aqui, colocar o seu design system, né? Mas aqui eu vou colocar direto, ó. Ele vai pegar todo o espaço, vai ter uma altura ali de 12, né? Vai ter uma altura de 12 ali. Vai ter uma cor de fundo que vai ser a seguinte, vai ser 60, D 5, e aí 4D1. Vai ser essa cor, ó, deixa eu ver. 6, na verdade não é 60, né? É 6D, 54D1. Beleza? E aí quando eu passar o mouse, eu vou colocar a seguinte cor. Vai ser 5A, 43, B8. B8, legal. Vou falar também que o text é white e o text é base, porque por padrão, se não me engano, o botão vem com um tamanho de botão text SM, né? E aí que no caso seria 14 pixels, e aqui eu quero que seja text base, no caso os 16 pixels mesmo. Então, beleza, vamos ver como fica a nossa lá na página. Então tem aqui o botão criar conta, tudo bonitinho, legal. E aí o que a gente precisa fazer agora também é o seguinte, a gente precisa vir aqui e colocar o seguinte, ó, div, e a gente precisa colocar aquele outra opção aqui para você continuar com o Google, ou você quer continuar com, por exemplo, lá pela Apple, né? E para isso a gente vai precisar instalar também um outro aqui, ó, um componente bem simples, que é chamado separator, né, do ChatCN. Tem esse cara aqui, ó, separator, que é essa linha aqui, a linha tanto na vertical quanto na horizontal. A gente só vai instalar ele aqui rapidamente, ó. Já vou colocar para funcionar já de novo a aplicação, né, rodar ela. A gente vai vir aqui, deixar assim, beleza. E aí aqui dentro o que a gente vai fazer? A gente vai colocar uma div também aqui dentro e chamar esse separator, né? Vem de components, né? E aí o que a gente vai fazer? Essa linha aí que ele dá, a gente vai colocar uma cor de 600 para ele, né? Ou 800, aliás, 800. E aqui o que a gente vai fazer? A gente só vai colocar o seguinte, ó, relative, aqui, porque esse item a gente vai colocar como absolute. E a gente vai falar que ele vai ocupar todo o espaço, e ele vai estar assim, ó, flex item center. Deixa eu dar um espaço aqui só pra gente entender como que ele vai ficar lá na página. Deixa ele carregar aqui. E olha lá, ele tem uma linha aqui, ó. Ele tá falando que vai pegar, tá relativo, mas ele vai estar absoluto, pegando todo o espaço. Por que a gente tá fazendo isso? Porque aqui embaixo a gente vai ter uma outra div, ó, onde eu vou ter um span. E aí eu vou te explicar o que que vai acontecer. Vai ter um span escrito assim, ó, ou registre-se com, e aí beleza, é só isso aqui, ó. Ou registre com, só que tá vendo que a linha tá por cima. E a gente precisa jogar isso aqui no meio. Então o que que a gente vai fazer? A span, já vamos utilizar a span também. A span, ela vai ter uma cor aqui, ó, que vai ser a seguinte, ó. O fundo dela vai ser 15, 13, 1D. Vai ser essa cor aqui, né? Então, que é a cor praticamente de fundo, né? A cor de fundo. Vai ter um px2 aqui. E aí a gente vai ter um text gray 500. Eu vou dar até um zoom aqui para ver se você consegue ver melhor. Tá aqui, ó, o nosso texto, né? Tá aqui, legal. E aí o que que eu vou fazer aqui, ó? Nessa div, eu vou colocar um relative. E só de colocar esse relative, ó, você já percebe aqui, ó, a linha. Não sei se dá para ver aí, mas a linha, ó, deixa eu colocar aqui essa cor como white. Deixa eu ver aqui, white, né? Assim, ó. Tá vendo que a linha já não tá ocupando mais, ó. Depois que eu coloquei esse relative, ó. Ele já tá ocupando todo o espaço. Quando eu coloco o relative, ela já fica por cima, né? E eu só vou falar para ela que vai ter assim, ó, flex justify center, text xs para ela ser pequenininha mesmo, 12 pixels, e também um uppercase para ela tá tudo em maiúsculo. E aí você vai ver, ó, que já a linha ficou certinha, ó. A linha ela ocupa todo o espaço, mas esse texto aqui, ou registre-se com, ela tá por cima. E aí a gente tem uma cor aqui, ó, que a gente colocou de fundo, que é a mesma cor do fundo aqui da página. Por isso que dá esse layout. E esse espaçamento é desse px aqui, ó. Se eu colocar, por exemplo, espaçamento de 10, ó, ele dá um espaço maior, né? Mas se você for ver o fundo aqui, ele tá com, ó, se eu colocar aqui assim, ó, você vai ver que o fundo é esse aqui, ó. Então a gente colocou o mesmo fundo, dá esse ar que tá estilizadinho, bonitinho, tem duas linhas e tal, mas não é isso. E a gente pode voltar aqui para Gray 800, ó. E aí ele fica
bonitinho aqui. Por isso que a gente fez essa jogada de relative com absolute aqui e tal. Então, por isso. Legal, fizemos isso aqui. Agora a última parte, né? Ó. Deixa eu fechar essa div também. E aí aqui a gente vai ter a outra div aqui, ó. Que eu vou colocar aqui já o estilo, que é um grid de 2 colunas, ó. Grid com os 2. Com gap ali 4, né? Que é 16 pixels. E aqui, simplesmente, aqui é mais fácil. Eu vou ter um botão. Eu vou colocar aqui uma variant do ChatCN mesmo, que é o outline. E aqui dentro, por exemplo, vai ter o Google, né? E o outro que vai ter aqui vai ser o da Apple. Legal. Vai ter esses dois botões aqui. Só que eu já vou colocar alguns estilos para eles, né? Que vai ser o seguinte, ó. Já vou colocar que a cor vai ser transparente. A borda vai ser gray 800. Quando eu passar o mouse, ele vai ser um BG White na opacidade ali de 5, né? Então vai ter 5% só da cor. Vai ter um H12 e vai ter também, quando eu passar o mouse, o hover ali, o texto, qualquer texto que tiver vai ficar white, né? Beleza? É isso que eu fiz aqui. Vou fazer o mesmo para o de baixo, ó. Class name aqui bonitinho. Mesma coisa, passei o mouse, ó, só para garantir que esse hover text white, ó, se eu tirar ele, ó, você vai ver que ó, no da Apple ele é preto. Por que coloquei white? Porque o estilo do outline aqui, né, ó, ele quando passa o hover, ele faz esse BG Accent. E aí ele acaba, pela configuração das variáveis, ele fica dessa maneira. Mas igual eu falei, depois você pode pegar as cores e tal e atualizar o próprio botão, né? Aqui eu estou fazendo já direto para a gente não ficar perdendo tanto tempo customizando o próprio botão e tal. Então, beleza. Ou registre-se com isso aqui. Beleza. E aí, o que faltou aqui, que eu acho que aqui é Space Y8, né? Ó, que aí, na verdade, dá esse espaço. Ó, tava Space Y4 e aí ele ficava, ó, bem junto, né? Aqui no formulário é Space Y8. Aqui, ó. Space Y8. E aí, agora sim, ele vai ficar bonitinho aqui, né? Ó, na verdade tá certo, ó, já tem esse Space Y8. É que o formulário está fechando no lugar errado. Ó. O formulário deveria fechar aqui. Ó. Vamos recortar esse fechamento. Se você acompanhou aí, ó, esse fechamento que está fechando aqui, ó, você vai fechar ele depois desse botão aqui, ó, criar conta. Fecha ele aqui, ó. Fechou ele aqui, tudo certo, ó. Fechou ele aqui, tudo certo, ó, tudo bonitinho. É só tirar o fechamento do form lá que estava tudo aqui dentro e agora terminar ele aqui. Beleza, fizemos aqui bonitinho. A única coisa que falta é a gente fazer o quê? É colocar a nossa imagem, né? E para isso eu vou colocar aqui, ó, Google SVG, ó, Google SVG. A gente pode entrar nesse site aqui, ó, Icons 8, e a gente pode pegar o logo do Google, ó. Se você tiver um SVG pronto, você pode colocar, mas eu vou fazer o download aqui, ó. Fazer o download 48 mesmo, não tem problema. Ele vai pegar essa imagem e eu vou arrastar para dentro de assets aqui por enquanto, ó. Tá aqui dentro. Já vou aproveitar e pegar o da Apple também, ó. Apple. E eu vou vir aqui, vou pegar esse preto aqui, ó. Só que detalhe, esse preto, quando a gente colocar ele, vai tá como preto mesmo. Então, você pode colocar, se quiser, colocar esse cara aqui ó, e selecionar a cor. Ó. Vamos escolher que a cor dele vai ser branco. E a gente faz o download, né? Ó. Faz o download aqui. E aí a gente pega e coloca ele aqui dentro. Eu gosto de criar uma pasta chamada icons ou imagens e colocar os itens aqui, ó. Eu vou chamar de Apple Icon. E aqui eu vou chamar de Google Icon. Legal, tem os dois. Vou pegar esses dois e arrastar para essa pasta de icons. Legal. E aí aqui acima da minha página, ó, eu posso vir aqui e importar esses caras. Ó. Vou chamar um de Google Icon com o nome maiúsculo. Acho que nome maiúsculo e nome minúsculo acho que aqui não faz diferença. Mas eu gosto de importar com maiúsculo. Eu vou vir aqui dentro de Assets, da pasta Icons e pegar o Google Icon. A mesma coisa para o Apple Icon. Ó. Posso vir aqui, Apple Icon e beleza. E aí como que vai ser aqui? Vamos lá no nosso botão, ó. Antes do texto Google, a gente chama uma tag de image aqui, ó. Coloca o Google Icon. Vou colocar o texto aqui alternativo, né? Google Icon. Google Icon. E vou colocar um class name aqui. Tanto faz colocar o class name aqui depois. Size 5, para ele ter um tamanho. E a mesma coisa para o Apple. Para Apple, né? Coloco aqui Apple Icon. E escrevo aqui também Apple Icon. Legal. Fazendo isso, a gente já vai olhar lá na nossa página e já tá os textos bonitinhos aqui, ó. Né? No meu, se você ver lá no começo do vídeo, não era nem esse ícone, era o ícone só com o outline, né? Não era nem o preenchido. Mas o preenchido fica mais bonitinho, ó.
Então, tudo certo, ó, a gente já fez isso aqui. Perfeito, ó. O slide aqui também tudo funcionando. Agora a gente precisa fazer o quê? O barra sign in. Aí o barra sign in, se você for ver, fala assim, putz, e aí, vamos fazer tudo de novo? Não. O que a gente vai fazer? A gente simplesmente vai copiar tudo que tem aqui, ó. A gente vai copiar tudo que tem aqui, menos esse cara aqui, ó. Pode até colapsar esse return, ó, e copia isso aqui e joga lá no sign in, ó. Joga aqui, tira esse return, ó, e cola. E aí, vamos colocar todas as importações aqui também, igual, ó. Esse é um exemplo, claro que parece que é tudo igual, mas é porque por conta que a página de login e a de criar conta são muito parecidas. Então não é que a gente está simplesmente poluindo, duplicando o código. É que são muito parecidos, né? Então aqui a gente vai mudar algumas coisas, mas dependendo do seu layout, você vai precisar mudar mais coisas. Dependendo do que for, você pode criar outros componentes, apartar algumas coisas aqui e tudo mais. Mas aqui fica o exemplo, né? Vamos colocar lá agora o texto, ó. Bem-vindo de volta. Vai ser esse texto aqui no lugar do H1. Aqui onde já está mostrando já tem uma conta, a gente vai colocar, só trocar isso aqui, ó. Não tem uma conta. E em vez de connect-se, a gente muda para registre-se. E aqui, a gente vai ter que colocar o quê? Sign up. Porque agora a gente está na página de login. Se a gente falar que não tem uma conta e clica em registrar, a gente vai para barra sign up, onde vai ter a nossa página lá de criar a conta, né? Então, beleza. Registre-se. Aqui tudo certo, ó. Aqui tudo continua tudo a mesma coisa. A diferença é que aonde tem no formulário que tem esse nome e sobrenome, isso aqui a gente pode tirar. Ó. Essa div a gente pode tirar, porque a gente só vai ter o e-mail e a senha. Então isso aqui, ó, da senha permanece, ó, tudo igual, não muda nada. Aqui, aonde tem o concordo com os termos e tudo mais, a gente vai colocar assim, ó, lembrar-me. Lembrar-me. Legal, a gente não precisa desse H1, desse A aqui, porque não vai ter link nenhum. Lembrar-me, a gente só pode colocar assim aqui, por exemplo, ó, connected. Aqui, por exemplo, ou qualquer outro nome, só para diferenciar mesmo. E aqui, em vez de criar conta, a gente coloca acessar conta, né? E aí, beleza. E aqui, em vez de se ou registre com, a gente coloca ou conecte-se, né? Conecte-se com, aí aqui Google ou Apple. Então funciona da mesma maneira. A gente só alterou os textos, tirou umas coisas, outras, e a gente, ó, deixou bonitinho, tudo igual. O que mais que falta? A gente poderia fazer também, ó, o responsivo. Para a gente fazer o responsivo, o que a gente precisaria fazer? A gente precisa fazer as seguintes coisas aqui, ó. Aonde está falando que vai ser W barra 50%, né? A gente vai falar o seguinte. A gente vai falar que ele vai ocupar todo o espaço, na verdade. Aqui, por padrão no mobile, vai ocupar todo o espaço. E aí, quando estiver na largura de LG, ó, que no caso LG é 1024 pixels para cima, ele passa a valer 50%. E aqui nesse padding 8, ó, padding 8 é mobile. E aí, quando ele estiver na largura de MD, que no caso 768 para cima, a gente vai colocar um padding ali, ó, um padding total de 16, que vai dar 64 pixels. A gente alterou para isso aqui, ó. Então, beleza. Estamos vendo acontecer isso aqui, ó, na página de sign in? Não estamos vendo, por quê? Pode deixar isso aqui configurado, mas agora a gente vai lá no nosso base layout, né? Vamos lá no nosso base layout e o que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer também a parte do responsivo, ou seja, o carrossel, ele não aparece no nosso mobile, ele não vai aparecer no nosso mobile, porque na nossa regra aqui não vai aparecer, porque senão vai ficar muito ruim fazer isso aqui, né? Então, tipo assim, vai fazer como que vai colocar um texto aqui e colocar um mobile, um carrossel, né? Passando aqui no mobile. Vai ficar ruim. Então, aonde está aqui W1/2, a gente vai fazer o seguinte, ó. Por padrão no mobile, ele vai estar hiding, ou seja, ele vai estar invisível. E ó, já resolveu tudo aqui, né? Só que não resolveu todas as coisas, né? Porque no desktop fica ruim. Então vai deixar hiding. A gente vai falar assim, ó, quando tiver um LG, que é 1024 pixels, a gente deixa block. Ou seja, volta para block. E beleza. E aqui, só pra gente deixar bonitinho também, ó. Isso aqui no meio, né? Que no caso vai ser aqui 50%, vai funcionar só também no LG. Então a gente vai ver que fica bonitinho. No LG ele começa a aparecer, ó. Tanto que se a gente for crescendo aqui, ó, a gente vai ver. Quando chegar em 1024 para cima, ele já aparece o slide. E o resto é mobile. Então, bonitinho a gente fez isso aqui, ó. É só isso mais mesmo que a gente tem que fazer do responsivo. E aí, se a gente for voltar lá na nossa página, agora também tem que fazer o seguinte, né? Ó, a gente fez isso
e tudo mais, mas na página de registre-se, ó, tá quebrado, né? Ó. Aqui funciona bem, mas a gente também precisa colocar a mesma coisa que a gente colocou pro outro, né? Eu vou fechar esse... Vou nem fechar, na verdade. É a mesma coisa aqui, ó. W full e LG com 50%. Então a gente vai no sign up, ó, e faz a mesma coisa, ó. Vamos abrir com o return, ó. Aqui, ó. Esse W é 50%, né? 1/2. Mesma coisa. No mobile vai ser W full. E aí, quando tiver no 1024 para cima, vai ser W1/2, que vai ser 50%. E aqui a mesma coisa. O padding vai ser 8 para mobile. E quando tiver no 768 para cima, vai ser um padding de 16. Só para ter um espaçamento melhor. Né? Mas se você também, se você for testar e nem colocar esse padding aqui diferente, vai dar na mesma também, vai dar só vai continuar mantendo o padding de 8, mas eu quis colocar o padding de 16 que eu achei mais atraente, um padding ali. Então, fazendo isso, ó, o sign up a gente resolve também, ó. Agora fica tudo bonitinho, ó. Então, se a gente vir aqui agora connect, ó, ele vai para uma página, né? E vai para outra, ó. Tudo bonitinho. E aí aqui no responsivo também, no desktop, ó, tá tudo funcionando bonitinho também, muda os textos e tudo mais. Acabou. É basicamente isso que a gente tem que fazer. A última coisa que eu vou colocar aqui pra gente fazer como um extra é isso aqui passando sozinho, né? Esse cara aqui passando sozinho que a gente não fez isso aqui. Isso aqui vai funcionar lá no nosso base layout, ó. Vou fechar tudo, dá um Ctrl W aqui, ó, em tudo. Vou clicar aqui para fechar tudo também, ó. E aí eu vou abrir só o base layout, ó. O base layout, aqui nessas opções, aqui no carrossel, a gente vai ter uma outra coisa que vai ser o seguinte, a gente vai importar aqui, ó. O seguinte, ó, a gente vai importar o autoplay. Autoplay a gente vai chamar, vamos chamar ele tudo minúsculo aqui, ó. Autoplay, ele vai vir da onde? Ele vai vir do Embla Carrossel. Não é esse do Carrossel React, não. Porque se a gente poderia até tentar colocar ele aqui, na verdade, a gente tá usando, eu usei outro. Mas vamos ver como ele já até sugeriu aqui, vamos ver se isso aqui funciona. Não sei se funciona, mas a gente pode testar. Vamos vir aqui no Carrossel, vamos colocar aqui uma propriedade chamada plugins, e aqui a gente abre um array, e vamos colocar o seguinte, ó. Autoplay, abre parênteses, passa aqui, ó, e vamos passar delay, ó, já não é esse porque esse aqui já não tem a opção que a gente quer, por isso que não é isso, ó, não é Embla Carrossel React, é o Embla Carrossel Autoplay, ó, Autoplay, e esse cara aqui não existe, a gente tem que instalar, então dá um npm i e joga esse texto, ó, Embla Carrossel Autoplay, vamos rodar a aplicação de novo, e aqui sim agora vai ter o nosso delay, ó, delay, vamos colocar que esse delay aqui é, por exemplo, 2 segundos. 2 milissegundos aqui no caso, ó, porque 2 milissegundos. Aqui ele já vai converter depois para segundos mesmo. E aí, beleza, a gente coloca só um outro aqui, ó, stop on interaction, a gente coloca falso. Para caso você interagir com um slide ali, não, a gente quer falar, ele para de executar as coisas e tal. Não, só coloca isso aí como falso, porque ele não vai parar quando a gente estiver interagindo. Continua normal. Fizemos isso aqui, agora é só a gente recarregar a página lá, ó, por exemplo, e esperar, ó, vamos ver se ele vai passar. Olha lá, ó, não estou mexendo em nada, ele está passando, já está funcionando tudo perfeitamente. Eu posso passar com a mão aqui também, ó, tudo normal, então funciona, ó, posso mudar de página, tudo certo. Então a gente acabou. É isso aqui que a gente precisava fazer da nossa página. Então, tudo certo. Se você quisesse ali, ó, colocar que quando clicasse nesse item aqui, ele mudasse para o próximo, era só você criar um use state para ele quando clicar, e aí você colocaria um clique aqui, ó. Você iria fazer um clique, e quando você clicar, ele vai fazer essa lógica de exibir o status atual, o slide atual, e fazer toda a lógica. Mas aqui, beleza. E aí você pode colocar, aumentar também até aqui, ó, acho que 4 milissegundos é o ideal. Que você está na página aqui, e ele é bem mais sutil, né? Ele fica um tempinho, e aí, depois de 4 segundos, ele muda, né? Então fica aí a critério de você configurar, fazer o que você quer. Mas, basicamente, o que a gente precisava fazer dessa página de login e cadastro era isso. E aí a gente aproveitou até bem e fez até a parte do mobile, né? Mobile a gente não vê nenhum slide acontecendo, porque não faz sentido ter o slide ali. Mas fica aqui, ó. Se você quiser colocar mais fotos depois, né? Duplicar, deixa eu até ver como que ficaria, ó. Pra ver. Se de repente duplicasse isso aqui, ó, claro que ia ficar maior ali e tudo mais, né? Mas, ó, funcionaria perfeitamente, ó. Então, era só fazer aí conforme você quiser e customizar, beleza?